Hora de falar sobre o Cruzeiro de Arthur Jorge. Ninguém tem campanha melhor do que o Cruzeiro de Arthur Jorge, desde que o treinador português foi contratado. Vocês vão lembrar, ele chega para a 9ª rodada do Campeonato Nacional. Na oportunidade, o Cruzeiro era o lanterna, com 4 pontos conquistados em 8 rodadas. Pois hoje, o time aparece na 5ª colocação com 33 pontos ganhos. Em 14 rodadas, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São 29 pontos em 42 possíveis. O Cruzeiro e o Palmeiras foram aqueles que mais pontuaram na era Arthur Jorge, 29 pontos para cada. O Flamengo aparece com 28, o Atlético Paranaense e o Galo com 24, Red Bull Bragantino e Corinthians 20, o Red Bull Bragantino 23 e o Corinthians 22. É só importante contar que não fosse pela passagem de Tite, algo absolutamente horrendo na história recente do Cruzeiro, e a Raposa estaria na briga pelo título do Campeonato Nacional. Vai restar para o Cruzeiro brigar por vaga em Libertadores e Brasileiro, além de tentar títulos na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Pergunta para você, torcedor do Cruzeiro, qual o seu grau de confiança nessa Raposa de Arthur Jorge? Nesse domingo, vitória por 3-1 contra o Mirassol em casa, com boas estreias de Zé Lucas e Wesley, que marcou o 3º gol. HG, uma partida que quem olhar somente o 3-1 e não tiver acompanhado nada do jogo, pode ter uma impressão que o Cruzeiro, a superioridade do Cruzeiro que existe de fato diante do Mirassol, ela foi confirmada no jogo, foi confirmada, mas o 3-1 não sugere o quão difícil foi esse jogo. Mirassol é uma equipe muito bem treinada. Mirassol não há problemas em equipes que jogam mais defensivamente, mas não é o caso do Mirassol. Apertou a marcação sempre que pôde, sabendo que um Cruzeiro não é uma equipe que joga na base do chutão, pelo contrário, joga construindo desde lá de trás. Um calor absurdo no Mineirão, um público extraordinário, né? Mais de 57 mil cruzeirenses, mas foi um Cruzeiro que enfrentou muitas dificuldades e uma sequência, né? O Cruzeiro, nessa sequência de volta da Copa do Mundo, já teve 2 jogos com gramados bem encharcados contra Curitiba e Internacional. Já jogou no sintético e aí vem um jogo domingo às 11 horas, antes do jogo contra o Flamengo. O Arthur acabou mexendo em 5 peças, acho que uma delas ele acaba mexendo até por suspensão, que é o caso do Matheus Henrique, mas ele coloca o Fagner para jogar, não vai estar disponível contra o Flamengo, coloca o Romero para jogar, não vai estar disponível contra o Flamengo, tira o Fabrício Bruno, coloca novamente o João Marcelo e aí faz voltar o Jonathan Jesus, coloca o Vidalba pela lateral esquerda e coloca o Bruno Rodrigues de começo no comando do ataque, no lugar do Caio Jorge. Bom, o Cruzeiro tenta jogar à sua maneira, sai na frente bem rápido, em um lateral que o Bruno Rodrigues desvia ali para o João Marcelo fazer o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. HG, eu acho que vai ser destacada pelos outros colegas aqui a questão da campanha do Cruzeiro, mas eu quero falar de um time em que todas as peças funcionam. E ontem o banco, para mim, fez muita diferença. O João Costa já fazendo uma estreia importante. O Wesley, nem se fala, e a gente tem que lembrar, esses jogadores tiveram no máximo 2 sessões de treinos até o jogo de ontem. A entrada do Caio Jorge, que começou por clara preservação. O Arthur, ele nesse período até o jogo do Flamengo, ele teve que fazer mágica para administrar um elenco curto que ainda perdeu 2 peças. E aí é como você citou bem, HG, é um trabalho em conjunto do Arthur com os jogadores, com o departamento de futebol. É apenas a primeira amostragem do Wesley com o João Costa. Eu quero destacar, eu falei mais cedo no Band News na área, quero destacar aqui de novo. Ser ídolo, às vezes, de um time não é somente você conquistar os títulos, é também você entender momentos e importâncias diferentes que ao longo da sua estada ali dentro de um clube do tamanho que é o Cruzeiro, você passa a entender. Eu estou falando isso para falar do Lucas Silva, que é um cara hoje, aos 33 anos, que não participava de um jogo desde o jogo contra o Internacional e entrou ontem parecendo o Zé Lucas. Isso mesmo, ele entrou ontem parecendo um estreante, depois de não ter sido utilizado todos esses jogos, e a entrada dele, juntamente com a do Caio Jorge, com a do João e com a do Wesley, muda o panorama do jogo. O Cruzeiro melhora com opções do banco e é um Lucas Silva resiliente que entende hoje o seu papel, que é um papel muito importante. Elencos
costumam conseguir grandes conquistas. Se você consegue apenas 11 HG, a coisa é muito complicada no nosso futebol. Ô, Valuzão, eu acho que o Valu pregou muito bem ali tudo que foi a partida de ontem, deu alguns pontos específicos de destaque. Eu vou dar um específico, que eu já falei dele aqui, eu já exaltei o trabalho dele, mas eu acho que agora tem um rótulo muito maior, porque finalmente chegou o tão esperado jogo da Libertadores, das oitavas de final. Porque tudo que a gente ia falando, a gente sempre dava uma condicionada a como vai estar o Cruzeiro até a partida contra o Flamengo. Que Cruzeiro vai encontrar, o torcedor vai encontrar no Mineirão, nesse dia tão especial do jogo contra o Flamengo, pelas oitavas de final. E é um Cruzeiro forte, um Cruzeiro de Arthur Jorge. E por que eu quero falar especificamente do Arthur Jorge nesse momento? Quando a gente volta lá para o início da temporada, o Cruzeiro, que era aquele mesmo Cruzeiro que foi tão bem na temporada passada, de 2025, nas mãos do Leonardo Jardim, foi um time que foi se esfacelando nas mãos do Tite. E mesmo assim tendo um grande reforço, que era a chegada do Gerson. Então se esperava muito daquele Cruzeiro. E o início de campeonato brasileiro do Cruzeiro foi um fracasso tenebroso, horroroso, terrível. O Cruzeiro em 8 rodadas tinha apenas 4 pontos. 8 rodadas, 4 pontos. Na 9ª rodada, estreou o Arthur Jorge. E de lá para cá, o Cruzeiro conquistou 29 pontos. 29 pontos. Então, torcedor, entenda a grandiosidade que teve o Arthur Jorge à frente dessa equipe. É de se valorizar, é de se respeitar, é de enaltecer, é de estudar o que foi feito. E um outro ponto muito importante, a conexão dele com a diretoria do Cruzeiro. Por que eu falo isso? O Cruzeiro perdeu há 20 dias 2 jogadores que seriam importantes para esse Cruzeiro, que foram contratados para o momento de quarta-feira, para a temporada, mas para o momento de quarta-feira. Eu estou falando do PEC e estou falando do Sinisterra. O Cruzeiro perdeu esses 2 jogadores. Pum, perdeu. Não, está fora da temporada. E aí, em determinado momento, o torcedor olhou e às vezes até desconfiou. Cara, o que vai acontecer? Será que vai ser o Marquinhos, que vai ser o substituto? Será que vai ser o Bruno Rodrigues? Como que vai ficar esse Cruzeiro? Como que vai ficar esse Cruzeiro? Buscaram 3 reforços. 3 jogaram ontem. O Zé Lucas jogou ontem, foi muito bem. O João foi muito bem. E o Wesley foi muito bem. Tudo isso às vésperas de um grande jogo. Então, parabéns para a diretoria do Cruzeiro, que trabalhou muito rápido. Parabéns para o Arthur Jorge, que consolidou esse time, fez esse time se entender dentro de campo e muito bem. Quando eu falo se entender, eu estou voltando lá atrás, no início da temporada, quando era um fracasso, e hoje o Cruzeiro é uma realidade e joga muita bola e vai encarar o Flamengo frente a frente. É importante destacar que quando você vai ao mercado, num movimento como esse que o Cruzeiro fez e traz jogadores, você precisa trazer jogadores que você tenha confiança em colocar no jogo, e quando você colocar no jogo, eles seguramente vão te dar resposta. Então, ontem nós tivemos 3 jogadores contratados e os 3 deram resposta, em especial o Wesley, que a gente já conhecia e tal, e todo mundo viu a capacidade desse moleque. Mas o João entrou muito bem e o Zé Lucas, a personalidade do garoto é um negócio absurdo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.